Vamos continuar na nossa série. A gente já está na 7ª mensagem da série do Evangelho. E hoje eu já compartilhei essa palavra no culto em espanhol e antes mesmo de pregar eu já quero falar para vocês, tá? A palavra antes fala com a gente. Se você sentir aí hoje aquela pegada aí na costela, lembra que eu já levei primeiro, tá bom? A gente vai falar justamente do poder do Evangelho, como a gente tem falado em cada mensagem, de como ele é transformador, de como ele é poderoso, forte, né? Como a gente não tem como continuar igual. Mas para começar isso, eu queria ler com vocês um texto que está em Mateus, para que a gente fale antes da maneira como muitas vezes nós respondemos às mensagens que são pregadas aqui em cima. Quantas vezes nós temos verdadeiros banquetes, né? Verdadeiras festas aqui nesse lugar, e quanta palavra, quanta vida é ministrada aqui, mas o Senhor me chamava a atenção nessa tarde, como muitas vezes nós respondemos aquilo que está sendo ministrado. E eu me lembrava nesse momento como muitas vezes eu já tinha uma promessa do Senhor sobre a minha vida, e demorei anos para poder responder a essa palavra. E existem alguns textos, se você pegar Mateus capítulo 13, você vai ver ali o Senhor falando através de parábola e explicando por que falava através de parábolas. E quando ele termina, logo no começo do capítulo, de explicar a parábola do semeador, quando ele termina de falar, ele fala uma frase que sempre me chamou a atenção desde criança. Quando ele fala, quem tem ouvidos, ouça. O que quer dizer quem tem ouvidos, ouça? Na realidade não está falando realmente de algo desse ouvido, ele está falando assim, presta atenção. Isso que eu estou te falando é importante. Lembra, a gente passava muito por isso com os nossos pais, né? Lembra quando eles estavam falando algo importante, você estava andando e ele parava e falava assim, olha para mim, presta atenção no que eu estou te falando. O que eu estou te falando é importante. Uns lembram dos pais, outros já começam a lembrar, inclusive das experiências que tem hoje com os filhos, né? Esses dias eu ouvi uma frase incrível, e o Marcelo compartilhou ela hoje à tarde no grupo de homens, que fala justamente disso, né? Tem muitos homens que só vão saber o quanto seus pais estavam certos quando tem um filho que acha que ele está errado. Não é? Eu já estou aí nessa fase, né? Já estou vivendo isso. Mas eu quero que você se lembre disso. Quem tem ouvidos, ouça. E se você continua lendo aí nesse capítulo 13, você vai chegar no versículo 15, 16, que vai falar o seguinte, pois a mente desse povo está fechada, quando Jesus está explicando por que falava por parábolas. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. E não é algo simplesmente, fiz e pronto. Tudo tem uma consequência. Tudo provoca, né, algo que vem em seguida dessa ação. Quando ele diz, se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver. Se eles não tivessem feito isso, os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender. E eles voltariam para mim, e eu os curaria. Disse Deus. Jesus continuou dizendo, mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Esse capítulo 13 ele é maravilhoso. Estude, leia ele. Ele ensina tantas coisas para a gente, porque até quando está falando da parábola do semeador, a semente que está sendo lançada é a mesma. Porque em alguns lugares ela dá fruto e em outros não. O semeador é o mesmo. Porque ele está lançando a mesma semente, em alguns lugares dá certo e em outros não. E o que faz a diferença aí é o tipo de terreno. E os terrenos somos nós. E eu amo quando esse texto termina falando, mas aquelas que caíram em boa terra, produziram. E não produziu um por um, produziu se multiplicando. Eu declaro aqui nesse lugar hoje que nós somos terra boa.
nós vamos ver os frutos sendo produzidos, nós vamos ver as sementes florescendo, nós vamos viver a transformação e o poder do Evangelho sobre as nossas vidas, nos nossos casamentos, nas nossas famílias. Nós vamos ver os nossos filhos sendo impactados por esses frutos que vão ser produzidos na nossa vida, através do poder do Evangelho. Em nome de Jesus. Por isso eu quero te chamar a atenção, e estou falando disso já logo no começo da mensagem, para que você, quem sabe, abra o teu coração como você nunca abriu, coloque a tua atenção como você nunca colocou. Quem tem ouvidos, ouça, atenção. Não divide agora a tua atenção, coloca todo o teu coração aqui. Não é mais um culto, não é mais uma mensagem. Hoje aqui a tua vida pode mudar para sempre. A tua história pode mudar, e isso pode marcar as tuas futuras gerações, porque o poder do Evangelho não mudou, a palavra não mudou, a semente continua sendo a mesma, mas nós precisamos ser terra boa, em nome de Jesus. Eu vivi o poder disso na prática, na minha vida, algo real, algo forte. Como eu disse, durante muito tempo já tinha a promessa, já tinha a palavra, mas fui sim um adolescente, filho de pastor, uma criança, adolescente, muitas vezes obrigado a ir para a igreja. Hoje eu estava falando mais cedo, eu lembro da Copa de 94, final da Copa de 94. Eu devia ter uns 8 anos de idade. Talvez o dobro, né? Talvez o dobro. E eu lembro que naquele dia eu falei para o meu pai, posso ficar em casa para ver o jogo? Ele falou, o quê? Né? Fala de novo. Tem coragem de repetir a pergunta? Tenho nada. Não tinha opção. E eu lembro que no meio do culto, eu saí da igreja e fui na casa do vizinho, assistir o jogo da janela, do lado de fora. Pedi para o vizinho, eu e mais 2 amigos, falou, a gente pode só olhar os pênaltis. Lembra, né? Foi do Bádio, você lembra, né? Ele chutando para fora, eu lembro até hoje. Estava na janela, do lado de fora da casa do vizinho da igreja. Vivi todos esses processos. E é interessante porque alguns anos antes eu já tinha recebido a promessa do Senhor. Ele já tinha me falado. E eu vivi meus conflitos, eu vivi minhas lutas. Eu muitas vezes podia ouvir e não ouvia aquilo que o Senhor estava me falando. Muitas vezes quando Ele me falava, eu falava, poxa, mas o que eu quero é diferente. Já contei esse testemunho aqui algumas vezes. Mas então, com o tempo, na hora certa, eu vivi o impacto do Evangelho de uma maneira poderosa na minha vida. E o que eu tenho vivido hoje, eu vou te falar, é muito melhor do que um sonho, porque eu estou acordado vivendo isso aqui. Eu estou acordado vendo vidas sendo transformadas, vidas sendo alcançadas. E inclusive quero aproveitar esse momento aqui agora para inclusive ilustrar um pouco do que eu tenho vivido. Ontem nós tivemos mais uma turma de líderes de tempo de vida e futuros líderes de tempo de vida sendo preparados. Nós passamos das 9 da manhã às 4:30 da tarde, juntos, estudando a palavra, falando daquilo que o Senhor tem nos chamado a viver. E já não é mais só em mim, não é só na Érica, não é só mais nos líderes que começaram a igreja com a gente, é em todo mundo que está chegando. Quando a gente fala, não é uma igreja de espectadores, é uma igreja de trabalhadores. Quem chega pronto a se envolver, a ver esse poder do Evangelho, não somente na sua vida, mas também através da sua vida. E eu queria orar com vocês hoje. Cadê todo mundo que estava ontem no curso de preparação de líderes de tempo de vida? O de ontem, vem para cá. Vem Caio e Cris, estou vendo aqui. Silas e Lu. Vem cá, amor, sobe aqui também. César está aqui. Eu não vejo direito, tá? Com essa luz aqui no meu rosto. Mas eu vejo alguns. E eu quero muito que a igreja ore por essas pessoas. Nós tínhamos 15 pessoas lá ontem, vários estão trabalhando aí hoje, não podem estar aqui agora, mas é maravilhoso poder viver o impacto disso, não só na minha vida, mas na vida de vocês também. E saber que o Senhor vai fazer grandes coisas. Está fazendo já na vida de vocês e vai fazer muito, muito, muito. Venham para cá. E vai fazer também através da vida de vocês. Eu sempre falo nos treinamentos, né? Eles são os pastores da igreja, os líderes de tempo de vida que estão aqui. Ulisses, vem para cá também, né, Ulisses? Ulisses é que ele e a Anne têm feito tudo de todo o coração, com tanta excelência.
né? A gente tem um antes e um depois na história do nosso trabalho de Tempos de Vida, e esse antes e depois é a chegada do Ulisses e da Anne. Né, eles têm feito um trabalho excelente, excelente. E eu tenho certeza que essa cidade inteira vai ser alcançada por esse trabalho. Igreja, estenda suas mãos aqui na direção dessas pessoas, ore por eles, e eu tenho certeza que vocês vão escutar os testemunhos do que o Senhor vai fazer através da vida deles. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essas pessoas que têm se levantado, que têm respondido, que têm dito sim, ó Deus, ao teu chamado. Eles são teus. O Senhor sabe exatamente o que vai fazer, Senhor, na vida deles, através da vida deles. Mas eu te peço hoje, Senhor, que a tua palavra se cumpra na plenitude. Que nada, nem ninguém atrapalhe aquilo que o Senhor tem na vida deles, ó Pai. Que eles possam se entregar de todo o coração. Que eles possam viver o teu sobrenatural, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, lança fora tudo aquilo que atrapalha. Tira, Senhor, que eles possam superar todo o medo. Que eles possam caminhar por fé, Senhor. Vivendo, ó Deus, tudo, plenitude, Senhor, daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Prepara os caminhos, que as pessoas que vão ouvir, que vão ser cuidadas por eles, ó Pai, estejam preparadas, ó Pai. De maneira sobrenatural eu te peço, vai na frente, vai endireitando caminhos, vai abrindo portas, ó Pai, e manifesta a tua glória, não somente neles, mas também através deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um aplauso forte aí pelo Senhor na vida dessas pessoas. Podem ir. Obrigado por terem vindo, viu? Vai lá, César. Deus abençoe. Para eles já sentirem um pouquinho do que é estar aqui em cima também, né? Glória a Deus. Vamos lá então, Romanos 1, versos 16 e 17, como a gente tem lido todas as semanas. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como a gente começou falando aqui hoje, existe uma resposta à palavra do Senhor para as nossas vidas. Existe uma resposta ao chamado do Senhor nas nossas vidas. E durante muito tempo, todos nós dividimos isso em dois grupos. Aqueles que dizem sim, ok, vamos viver a vontade de Deus. E aqueles que dizem, não é para mim. Aqueles que dizem, não quero isso para a minha vida. E mais uma vez, para que vocês entendam que eu não estou aqui acusando ninguém, eu vivi isso na pele. E com aquilo que eu vivi, hoje eu compartilho essa experiência dizendo para aqueles que estão escolhendo essa segunda opção, falando não é para mim, se você está fugindo da vontade de Deus, não vai longe, porque você vai ter que voltar todo o caminho. A vontade do Senhor se cumpre, ela é perfeita. E foi exatamente o que eu experimentei. E muita gente vê simplesmente essas duas opções, mas hoje eu quero chamar a atenção com tudo aquilo que a palavra tem falado ao nosso coração, que na realidade existe algo mais. Em última análise, realmente são essas duas circunstâncias. Mas na realidade existem duas maneiras de rejeitar a Deus. Existem duas maneiras de falar não vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. A primeira é quando rejeita a Deus, rejeita a sua palavra, rejeita a sua vontade e fala, vou viver do jeito que eu quero, vou fazer o que me dá vontade de fazer, vou buscar meus planos, vou estudar outra coisa, vou me formar em direito, vou abrir um escritório, depois vou montar algumas empresas, vou quebrar minha cara várias vezes, vou correr longe da tua vontade, não vou me achar em nenhum desses lugares, vou me sentir sempre vazio, e em algum determinado momento eu vou falar, poxa, a vida não pode ser isso, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? E o Senhor vai abrir a porta dentro de uma igreja, estou contando meu testemunho. Agora existe uma outra forma também de você dizer não para Deus. Rejeitamos a Deus quando nós abraçamos e acatamos a sua lei. Ou seja, aquilo que foi falado, aquilo que está escrito, aquilo que ainda não é real no meu coração. Mas eu vou falar o seguinte, está ok, é o que precisa ser feito, então eu vou fazer só para ser salvo. Eu vou me auto-salvar. Eu vou me basear numa performance pessoal.
Eu vou fazer aqui tudo o que estão mandando eu fazer, mesmo sem entender, mesmo sem ter vivido isso de uma maneira real. Eu vou lá e vou simplesmente fazer para atender expectativas, ou, poxa, me ensinaram que era desse jeito, então eu vou simplesmente falar que sim e acabou. E o problema é que essas pessoas que vivem essa última situação, que rejeitam o evangelho em favor de moralismo, elas parecem estar tentando fazer a vontade de Deus. Muitas vezes você olha e você fala, poxa, mas o que eu estou fazendo aqui é bom, você não está vendo? Eu estou cumprindo com as obrigações, eu estou cumprindo com aquilo que é exigido, eu estou cumprindo com aquilo que é esperado. E com isso, a gente abrindo esse leque, a gente chega à conclusão que na realidade existem 3 maneiras de respondermos a Deus e ao chamado dele para as nossas vidas. E eu quero chamar essas formas de irreligião, quando eu falo não quero saber de nada. A segunda forma é religião, quando eu falo, tá bom, eu vou cumprir aqui o obrigatório. E a terceira é aquilo que a gente está buscando, que é o evangelho verdadeiro. Aquilo que pode me transformar e me fazer viver algo que vai impactar não só a minha vida, mas todos aqueles que estão à minha volta. E religião é se esquivar de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida, desprezando-o totalmente. Religião é esquivar-se de Deus como Senhor e Salvador da tua vida, criando uma justiça moral e então apresentando-a a Deus em um esforço de mostrar a Ele que Ele deve algo para você. Acho que a Érica uma vez trouxe até uma palavra aqui que a gente vive com ticket na mão, né? Falando aqui, ó, tá aqui, ó, fiz, e agora? Me dá o que eu mereço. Fiz, agora me dá minha recompensa. Fiz, agora me reconhece. Mostra para as pessoas que eu sou bom. Me dando coisas boas, para que as pessoas possam entender que aquele que corre atrás, que aquele que faz o que é obrigatório fazer, vai receber uma recompensa por isso. E existe o evangelho, que em nada diz respeito a uma justiça que desenvolvemos e entregamos a Deus, de modo que Ele seja nosso devedor. O evangelho não tem nada a ver, nem com a irreligião e nem com a religião. O evangelho significa Deus desenvolvendo e nos oferecendo justiça por meio de Jesus. É na cruz que a gente encontra tudo o que a gente precisa. Não é no nosso esforço pessoal, mas é justamente na nossa entrega àquilo que Ele tem para as nossas vidas. E vou te mostrar isso. 1 Coríntios 1, 30 e 31 diz o seguinte: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isso é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Não é coisa de homem, não é a tua dedicação, não é o teu esforço, não é o cumprimento simplesmente da lei que você pode buscar e falar, não, eu fiz, agora me recompensa, eu fiz, agora me paga. 2 Coríntios 5, 21 ainda diz o seguinte: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você consegue entender que não é naquilo que você pode fazer, não é naquilo que você tem, não é no teu desempenho, mas é em Jesus, não existe outro caminho, não existe outra forma. Que a gente possa de verdade viver e orar o que foi cantado aqui hoje, que Jesus seja o centro das nossas vidas. Quantas vezes em discipulados, em tempos de mesa, a gente fala disso? No momento em que você colocar o Senhor na tua vida, todas as demais coisas vão tomar o seu devido lugar. Muita coisa está fora da tua vida hoje, fora de proporção, fora de prioridade, fora de lugar, porque você tem colocado outras coisas. Você tem colocado projetos pessoais no centro. Muitos de nós colocamos pessoas no centro. Muitos de nós colocamos dinheiro no centro. E toda vez que a gente colocar algo que não é Jesus no centro, tudo vai sair do lugar. Tudo vai virar uma bagunça. Muitas vezes você vai olhar, mas o que está acontecendo? A intenção é boa. O que está acontecendo? O projeto é perfeito. Por que não funciona? Por que não vai? Porque não é a vontade perfeita do Senhor para a tua vida. E muitas portas, muitas vezes se fecham, justamente para que você não vá para aquilo que o Senhor não tem para você.
E a gente não consegue entender e se frustra e se decepciona, porque muitas vezes a gente vem para cá querendo ouvir, querendo receber aquilo que faz sentido para a gente. Aquilo que está de acordo com aquilo que eu esperava, aquilo que atende à minha expectativa. Deixa eu te falar. Dependendo do que você está vivendo, quantas vezes eu orei na minha vida. Falei, Senhor, me livra da minha vontade, me livra do meu querer. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. O Evangelho é diferente, tanto de religião quanto de irreligião, tanto de moralismo quanto de relativismo. O Evangelho não é isso. E esse tema percorre toda a Bíblia. Vamos lá para o Antigo Testamento, quando Deus liberta os israelitas da escravidão do Egito, Ele primeiro os tira de lá, e depois Ele apresenta para eles uma lei a ser obedecida. O que a gente entende com isso? A obediência à lei é resultado da libertação e da eleição deles, e não o motivo dessas coisas. Se a lei tivesse sido entregue antes, eles falavam, nós obedecemos, agora nos liberta. O Senhor libertou antes, depois Ele mostrou algo. Depois Ele trouxe aquilo que precisava ser cumprido. Quantos de nós estamos mudando os valores? Quantos de nós estamos invertendo as coisas e esperando sermos recompensados por isso, sem nunca termos vivido de verdade aquilo que o Senhor nos chamou a viver? Sem experimentar o poder do Evangelho, e muitas vezes querendo compartilhar aquilo que ainda não aconteceu dentro de mim. E eu não estou te falando isso para que você se sinta mal, mas eu estou te falando isso para que você se incomode a tal ponto de falar, Senhor, eu quero viver na plenitude tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Ao fazer essa aliança com os israelitas, Deus os adverte de que ainda é possível que eles sejam incircuncisos. Sabe onde? No coração. A semana passada a gente já falou bastante sobre isso. Na mensagem anterior a gente já vinha falando sobre isso. A circuncisão era o sinal externo, era o que as pessoas poderiam ver. Mas quando vem Jesus, Ele fala, o que precisa estar circuncidado é o coração. A marca precisa ser interna. A mudança precisa ser de dentro para fora. Quantos de nós estamos tentando mudar comportamento, tentando mudar palavreado, tentando mudar a maneira de se comportar, mas dentro, o que está acontecendo não é bom. E o Senhor está hoje nos levando a esse lugar onde nós podemos viver essa transformação da maneira que ela precisa ser. Não é do meu jeito, eu não tenho como te obrigar, eu não tenho como te convencer a viver isso. O que eu posso é pedir para que o Espírito Santo te toque, te transforme nessa terra boa, onde a semente do Evangelho vai cair, onde ela vai florescer e onde você vai ficar irreconhecível. Ontem, eu compartilhei algumas histórias, algumas coisas que a gente estava vivendo antes de viver de verdade o poder do Evangelho. E uma das pessoas que estava no treinamento, a Adriana, falou assim, pastor, quando a gente ouve os testemunhos parece que não era nem você. Pois é uma transformação tão grande que você vive. A única que sabe aqui quem era de verdade está aqui. Deixa para lá. Porque realmente era outra pessoa. Era tentando fugir, era tentando fazer, era tentando performar. E algumas pessoas que me cobravam, falaram, mas isso aqui, porque você vai continuar insistindo? Poxa, eu já não estou fazendo aquilo que é exigido? Eu já não estou fazendo aquilo que é esperado? Agora me deixa tranquilo e deixa eu correr atrás do que eu realmente quero, naquele momento, ou o que eu queria. E a vida era... Eu posso te dizer, você vai ser transformado pelo poder do Evangelho. Você vai ser alcançado, a vida do Senhor vai ser derramada sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre a tua casa, sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça, põe atenção nisso, se abre para a palavra do Senhor e para o poder do Evangelho, porque essa semente é poderosa, ela pode transformar qualquer coisa, mas não é simplesmente viver sinal externo. Não é simplesmente cumprir obrigação. Do começo ao fim dos evangelhos, essas três maneiras de responder, religião e evangelho, elas vão aparecendo repetidamente nos encontros com Jesus. Seja no caso do fariseu ou do cobrador de impostos, lá de Lucas 18. Do fariseu ou da mulher sem honra, lá de Lucas 7.
Você lembra? A mulher entra na presença de Jesus e ela traz o vaso de alabastro e ela quebra e ela limpa os pés de Jesus e ela faz tudo aquilo ali. E o fariseu, que era o religioso, era o que conhecia a lei, era o que cumpria tudo aquilo que era obrigatório, olha e critica, fala, que desperdício. Poderia estar sendo feito algo bem melhor com isso aqui. Porque é aí que a religião te coloca. Ela te coloca nesse lugar de análise, de julgar os demais, de classificar pecados, de classificar situações, falando, não, mas o pecado dele é muito pior do que o meu. Não critica teu irmão só porque o pecado dele é diferente do teu. Todos nós pecamos e somos carentes. Carentes. Não existe ninguém aqui que não precise. Não existe ninguém aqui que não precisa ser alcançado pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Do começo ao fim nos evangelhos nós vemos pessoas respondendo dessa maneira. Uma multidão e um homem endemoniado em Marcos 5. Em todas essas situações, a pessoa menos religiosa, menos moral, ela se conecta mais rapidamente com Jesus. Porque não é aí que Ele quer que a gente esteja. Não é nesse lugar de cumprir, de simplesmente falar, está feito. Mesmo em João 3 e 4, em que temos o contraste semelhante entre o fariseu e a samaritana, a mulher recebe o evangelho com alegria. Enquanto o fariseu fala, eu preciso pensar, vou lá para casa, vou analisar e vou ver o que eu faço, e no fim não faz nada. Você entende que o Senhor não nos quer aí nesse lugar? Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias, as fracas para envergonhar as fortes, para mostrar que a salvação é somente pela graça, é favor imerecido. Não adianta querer conquistar no teu braço, não adianta querer conquistar no teu mérito, é favor imerecido. E nós precisamos pregar esse evangelho para todas as pessoas, nós precisamos fazer com que isso seja acessível. As pessoas estão aí fora morrendo, as pessoas estão carentes, necessitadas daquilo que você carrega, e muitas vezes você está sendo indiferente. O teu ouvido está tapado, o teu olho, você está olhando, mas não está vendo. E a palavra do Senhor hoje vem e nos fala dessa maneira tão clara. O poder do evangelho muda todas as coisas. E essa igreja foi plantada aqui nesse lugar pelo poder do evangelho. Nós estamos vivendo e crescendo o poder do evangelho todos os dias. Aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações já desde o começo do ano, crescer para baixo. Quem que começa o ano pregando desse jeito? Normalmente a mensagem de virada de ano é vitória, esse ano você fica rico, esse ano tudo vai dar certo, esse ano as coisas finalmente vão acontecer. A gente está falando, a gente precisa de alicerce para suportar tudo aquilo que o Senhor vai fazer, e não é só na minha vida, é na tua casa, é na tua família. O Senhor te trouxe a esse lugar com um propósito, e Ele vai te usar para que o nome dEle seja conhecido, glorificado e exaltado. É sim através de você. É através de você. A gente não pode levar as pessoas a simplesmente distinguir entre obedecer e desobedecer. Mas a gente tem que deixar clara essa distinção entre obedecer a Deus como meio de se autossalvar, de escapar desse castigo, de fazer, qual que é o mínimo necessário? E meu Deus do céu, misericórdia, quando a gente vê, hoje com as redes sociais, todos esses líderes, coaches, até pastores que se expõem a esse tipo de situação de, manda aí tua pergunta, e a pergunta é sempre essa, pode isso ou não pode aquilo? É pecado ou não é? Isso está certo ou está errado? Pessoas vivendo religião. No dia que você viver de verdade o poder do evangelho, ninguém vai precisar te falar se pode ou não pode. O Espírito Santo vai falar diretamente com você daquilo que não pode fazer parte da tua vida. Quantos lugares nós vemos isso? Pessoas dependentes dos outros. Pessoas que não conseguem caminhar sozinho, que não conseguem viver uma experiência verdadeira, porque estão sempre esperando que alguém diga para eles o que precisa ser feito. O acesso é o mesmo para você ou para mim. A questão é a prioridade. A questão é viver de verdade aquilo que o evangelho pode fazer na minha vida, da maneira que eu vivi. 2016, 17, olha que coisa. Poxa, Antônio, mas você não é pastor desde 2003? Pois é. 2016, 17 que eu fui experimentar isso.
Até então era religião. Até então era cumprimento de obrigação. Não é o que querem que eu faça? Então toma, vamos lá. Quando isso entra, tudo é transformado. Quando isso entra, não tem como ficar do mesmo jeito. E o nosso papel não é convencer as pessoas disso. Simplesmente mostrar para elas que se elas obedecerem a Deus, elas vão ser salvas. Elas precisam obedecer a Deus como gratidão pela salvação já alcançada. Porque elas creram, porque elas entregaram a vida, porque elas estão vivendo o propósito do Senhor nas suas vidas. Em nome de Jesus, é tempo de nós experimentarmos isso. É tempo de nós vivermos de verdade isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Não vai dar tempo de ler o texto todo, mas vou deixar outra tarefa aqui para vocês lerem quando sair daqui. Lucas 15, dos versos 11 até o 32. É a passagem do filho pródigo. Falando rapidamente aqui, o pai tinha 2 filhos, um deles decide ir embora, o filho mais novo. Fala, pai, me dá minha parte da herança, não quero mais ficar aqui, não quero mais viver com você, me dá o que é meu, que eu vou embora e vou viver minha vida. Ele fica por um tempo fora, diz que ele malgasta tudo que ele tinha. Depois de um tempo, uma fome muito grande vem na terra onde ele estava, ele começa a passar necessidade, a tal ponto dele começar a comer comida de porco. Sendo filho do pai, sendo herdeiro do pai, tendo lugar à mesa com o pai, ele decide viver segundo a vontade dele. Depois de um tempo sofrendo, ele fala, até os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. O que eu estou fazendo aqui sofrendo? Vou para lá e vejo se ele pelo menos me dá um lugar para eu poder trabalhar para ele, para eu poder fazer alguma coisa e viver melhor do jeito que eu estou vivendo. E ele volta. E quando ele está voltando, o pai diz que de longe já vê ele, já corre ao encontro dele, já celebra a volta dele, já fica feliz porque ele está ali. Só que daí está o irmão mais velho, que nunca saiu de perto, que sempre cumpriu com aquilo que era obrigatório, que era, não, eu te respeitei, eu te honrei, eu fiquei aqui do teu lado. E isso está tudo correto, está tudo ótimo. Mas quando chega o irmão, ele devia estar celebrando a volta do irmão. E ele fica enciumado. Ele fala, por que você está fazendo toda essa festa para receber ele de volta? E o interessante é que muitos que se dizem cristãos hoje, se permitem entrar nessa mesma posição desse irmão mais velho. Quando a gente não vive o poder do evangelho de verdade nas nossas vidas, a gente se transforma em cristãos apenas nominais. Nos identificamos como cristãos, mas na realidade nós somos esses irmãos mais velhos do texto de Lucas 15. Muitos de nós acabamos entrando aí. E o que isso provoca nas nossas vidas? Nos tornamos pessoas frustradas, muitas vezes revoltados. Olha o que está acontecendo lá. Puxa, vai acabar mesmo. Olha aí, olha o estado que a igreja se encontra. Olha aí, começamos a culpar quem não fez, quem era, quem não era, porque a gente entra nesse lugar de revolta. A gente nos tornamos pessoas mecânicas, muitas vezes soberbos, dizendo, olha aí a minha vida de justiça. Olha o pessoal aí que está colhendo aí dos pecados que eles estão cometendo. Muitas vezes inseguros, não sabendo exatamente o que Deus tem ou não tem. Ele vai, ele não vai, ele desistiu, vai continuar. E eu estou te falando tudo isso, não é para que você se sinta mal, mas é que muitas vezes ter consciência disso é o que vai nos impulsionar para que a gente não aceite, para que a gente não pare, para que a gente não fique aí paralisado vivendo isso, para que a gente possa levantar para viver algo novo, para viver de verdade aquilo que o Senhor nos prometeu, para que a gente possa experimentar esse evangelho poderoso nas nossas vidas. E é interessante porque a maioria da nossa sociedade, ela foi criada em igrejas fundamentalmente religiosas ou perto delas. E observou como as pessoas religiosas tendem a elevar sua autoestima, convencendo-se de que são melhores do que os outros. Isso leva as pessoas a excluir e condenar os demais. Olha o pecado dele, ele não é merecedor. Ele não é como eu. Ele não cumpre com a lei. A gente não foi chamado para condenar ninguém. A gente é chamado para lançar a semente. A gente é chamado para providenciar essa mesa de reconciliação entre Deus e o homem. E como é maravilhoso quando a gente entra nesse lugar de cumprimento do propósito de Deus e temos o privilégio de estar em primeira fila,
Vendo como casos que inclusive a gente olhava e falava, é impossível. Esse não tem como, esse não tem jeito. Esse não tem esperança. E a gente está ali em primeira fila, vendo como o poder de Deus se manifesta e transforma, porque é poder de Deus para a salvação, para a transformação de todo aquele que crê. Creu, se entregou, aceitou de verdade, vai viver a manifestação do poder de Deus. É por isso que muitas vezes, muitos de nós hoje, quando somos convidados para esse relacionamento verdadeiro e próximo com o Criador através de Jesus, a gente entende automaticamente que a gente está sendo convidado a se aproximar de Deus de uma forma moral, religiosa, a forma do irmão mais velho. E por isso nós precisamos mostrar que o Evangelho é algo totalmente distinto, é algo poderoso, que gera transformação na existência da pessoa. Que muda quem ela é, a tal ponto das pessoas olharem e falar, não pode ser que esse era você. Eu não consigo ver você falando esse tipo de coisa. Eu não consigo ver você vivendo isso. Pois é, o Evangelho entra e transforma tudo. Por isso que se o que você está vivendo é essa distância de Deus, ou porque em determinados momentos você escolheu a tua vontade ao invés da de Deus, ou porque em determinados momentos você simplesmente entrou numa dinâmica de cumprir com obrigações, o Senhor hoje te convida para perto dele, porque o Evangelho vai te aproximar do teu Criador, vai te fazer desenvolver um relacionamento com Ele. Não vai ter aquela coisa de obrigação, não vai ter ninguém precisando te cobrar, não vai precisar ninguém ficar te apertando, falando, faz, senão você vai para o inferno. Olha que Deus está vendo. Você vai ser levado a um lugar de relacionamento. Essa é a minha oração hoje, para que cada um de nós que estamos aqui hoje, possamos desenvolver esse relacionamento com o Pai e sermos transformados por tudo que isso envolve. O único modo de fazermos algo que de fato vai transformar a vida das pessoas, produzir alegria, poder e avivamento sem autoritarismo ou fraqueza, é pregar o Evangelho. Para desconstruir tanto o legalismo quanto o relativismo. Tanto a irreligião quanto a religião. É o Evangelho. E todos nós somos chamados a esse lugar de relacionamento. O Senhor te ama tanto que Ele te criou para relacionamento. Para amá-lo sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a você mesmo. É relacionamento sim com Deus. E quando esse relacionamento vertical tiver restabelecido, tiver fortalecido, você vai ver como os relacionamentos horizontais vão começar a ser pacificados. Já não vai ser uma questão de expectativa, porque as pessoas vão continuar te entregando muitas vezes aquilo que você não esperava, vão continuar te frustrando, em alguns momentos te causando alegria, em outros momentos te entristecendo. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Quantos de nós estamos nessa luta constante, buscando que as pessoas mudem e que elas entreguem finalmente aquilo que nós esperávamos, confiando que as pessoas vão mudar, que elas vão crescer, que elas vão amadurecer. Deixa eu te falar, quem precisa crescer e amadurecer somos nós mesmos. Nós não podemos mudar as pessoas, nós podemos trabalhar em nós. E fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer, que é compartilhar esse Evangelho poderoso que pode transformar qualquer situação. Para ir finalizando, eu quero te mostrar a diferença de determinados comportamentos. Quando a gente está vivendo religião e quando a gente está vivendo o Evangelho verdadeiro. Quando eu estou vivendo religião, eu obedeço, portanto eu sou aceito. Já se eu estiver vivendo o Evangelho, eu sei que eu sou aceito, eu reconheço Jesus, eu sou salvo. E eu tenho um coração tão cheio de alegria e de gratidão, que ninguém precisa me forçar a obedecer. Eu obedeço porque eu amo. Eu obedeço porque eu quero. Eu obedeço porque esse é o desejo do meu coração. A motivação na religião é baseada no medo e na insegurança. Já no Evangelho, a motivação é baseada na alegria, cheia de gratidão. Eu oro para que você viva isso hoje. Eu oro para que a nossa igreja experimente isso. Que estejamos motivados
pela alegria cheia de gratidão. Eu oro por corações cheios de gratidão aqui nesse lugar. Eu oro para que o Senhor se derrame sobre você. O que antes era protesto, o que antes era reclamação, o que antes era murmuração, perde força no nome de Jesus. Seja cheio de gratidão hoje, para que você possa experimentar tudo aquilo que o Senhor tem na tua vida. Na religião, eu obedeço a Deus, sabe para quê? Para receber coisas dele. No Evangelho, eu obedeço a Deus para ter a Deus, para desenvolver e fortalecer esse relacionamento com Ele. Na religião, quando as coisas dão errado na minha vida, entre aspas, eu fico irado com Deus e até mesmo comigo, pois acredito que as pessoas boas merecem ter uma vida boa. No Evangelho, quando as coisas dão errado na minha vida, e aqui, entre aspas mesmo, porque tudo tem um propósito. Lembra de Romanos 8:28? Todas as coisas contribuem para o bem. Eu até questiono, posso até fazer alguma pergunta, mas sei que enquanto Deus permite que as dificuldades me aprimorem, Ele exerce seu amor em meio às circunstâncias difíceis. Na religião, quando eu sou criticado, muitas vezes eu fico furioso ou arrasado, porque é essencial para mim achar que sou uma pessoa boa e qualquer ameaça a essa autoimagem tem que ser destruída a qualquer preço. Em contrapartida, no Evangelho, quando eu sou criticado, isso até me incomoda. Mas a minha identidade não está baseada em meu desempenho, mas no amor de Deus por mim, em Cristo Jesus. Ele morreu numa cruz, te conhecendo e me conhecendo. Porque muitas vezes a gente mesmo está falando, eu não valho nada, não tem esperança para mim. Para com essa atitude hoje, em nome de Jesus. E saiba que Jesus morreu numa cruz por você. Exatamente por você. Tempo de oração. Quando eu estou debaixo da religião, minhas orações consistem basicamente em pedidos. É o que eu quero, é o que eu quero. E oro mais quando tenho mais problemas, pois o objetivo principal do meu tempo de oração é controlar as circunstâncias. Enquanto no Evangelho, minha vida de oração consiste em um bom tempo de louvor e adoração. E o meu objetivo principal é ter comunhão com meu Pai. Eu amo estar com Ele. Eu amo passar tempo com Ele. Eu amo estar na sua presença. Se essa não é a tua realidade, que nós possamos abrir nossos corações para isso. Quem tem ouvidos, ouça. Eu tenho certeza que o Senhor tem um novo tempo. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe com um propósito e Ele vai te levantar para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. Em nome de Jesus.